Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de aula com língua portuguesa. Então você vai abrir o seu livro lá na página 15, onde temos um assunto chamado variação linguística geográfica. O que seria o conceito de variação linguística geográfica? Variação linguística geográfica é o uso de palavras e expressões diferentes dependendo da região. Então, por exemplo, nós fazemos parte da região norte. Quais são as expressões que normalmente o nortista fala? Será que você conhece? Vamos conhecer algumas. Primeiro, nós temos aqui brocado, égua da largura, levou farelo, miudinho, vigia bem. E aí, você já ouviu alguém falar essas expressões ou você mesmo já falou? Então, vamos conhecer os significados. Brocado, para nós nortistas, estar brocado é o quê? Estar com fome, não é? Você já chegou, ô mãe, eu tô brocado. Pois é, brocado é estar com fome. Segundo, égua da largura, significa que a pessoa levou muita sorte por alguma coisa. Levou farelo, significa que a pessoa morreu. Miudinho significa pequenino, ou uma pessoa pequena, ou algo pequenininho. E por fim, vigia bem, significa, vejam aí papai, vocês já falaram isso? Vigia bem, menino, presta muita atenção, não é? Então vamos ler o texto da página 15, onde nós temos uma anedota. Mas professora, o que seria uma anedota? Anedota nada mais é do que um breve relato histórico ou um fato curioso, geralmente relacionado com a vida de uma pessoa ou de algum personagem. Então, nós vamos ler uma anedota lá na página 15. Vamos ler juntos. Um vendedor de queijos foi parado por uma freguesa que o questionou. Esse queijo é mineiro? Com medo de perder a venda, ele respondeu. Tem um jeito fácil de saber. Curiosa, a mulher logo perguntou. E qual é? É só apertá-lo. Se ele disser uai, é mineiro. Ora essa. E se ele não disser nada? É mineiro mudo. Então vamos para a letra A da questão de número 1, que foi da anedota que nós lemos. Pinte a expressão que o vendedor utilizou para provar que o queijo podia ser mineiro. Foi bacana, foi uai ou legal? Qual foi a expressão que ele disse que se apertasse seria? Foi a expressão uai, né? Muito bem. Então, letra B. Olha só, letra B pede para que você troque de ideias com alguns colegas, né? Troque de ideias com os colegas e explique o que essa expressão representa. Então, você vai escrever o que significa a expressão uai na letra B, certo? Uai, espanto, pode ser, não é? Pode ser uma dúvida, pode ser surpresa. Então, você pode pesquisar sobre essa palavra e colocar a resposta direitinho aí na letra B da página 15. E aí, logo embaixo, nós temos um texto falando sobre o uai. Aí você vai dar uma lida, certo? Na página 16, nós temos a questão de número 2, que nós vamos responder juntos. Os falantes de cada região do Brasil usam a linguagem portuguesa de maneira própria. Observe a cena a seguir e veja os modos de falar de crianças de diferentes estados do nosso país. Questão quadradinho 1. Que manobra retada? 2. Trilegal. 3. Da hora. 4. Maneiro. 5. No que trem doido. Eles estão todos se referindo à menina que está andando de skate, não é? Então, vamos para a letra A. Que sentimento essas crianças estão expressando? De raiva, de surpresa ou de medo? Marque um X na atividade correta, na opção correta. B. Enumere os itens a seguir de acordo com a imagem acima, indicando o estado onde cada expressão é utilizada. Então, em São Paulo, eles falam da hora. No Rio de Janeiro, eles falam maneiro. No Rio Grande
Grande do Sul, eles falam trilegal. Em Minas Gerais, eles falam no que trem doido. E na Bahia, eles falam que manobra retada. Então, de acordo com o que falei, você vai colocar a numeração correta, certo? Letra C. Se você estivesse no lugar de uma das crianças da cena acima, que expressão você usaria? Aí você vai colocar aí, certo? Vamos para a página 17. Na página 17, nós temos o conceito de variação linguística geográfica que nós já falamos. É o uso de palavras e expressões de expressões diferentes conforme a região onde você mora. Se mora no norte, como nós, tem expressões de uma maneira. Se mora no centro-oeste, tem expressões diferentes, algumas semelhantes, ok? Então, vamos resolver juntos a questão de número 1 da página 17. Observe a conversa de um grupo de amigos. Luiz: caramba, mano, tá mó temporal aqui. Maria: guri, não falei que ia cair um toró? Paulo: caraca, meu irmão, tô ficando bolado. Rafaela: uai, isso é tão bom pra danar. Refresca um cadinho, tá calor demais da conta. Eu: arriégua, e agora, cambada? A Isa: oxe, rei, vou bate uma barra com chuva mesmo? Olha, uma pergunta que ela fala, não é? Com base nas expressões utilizadas pelas pessoas na conversa, considerando a região de cada uma delas, pinte os balões de fala de acordo com a legenda a seguir. De amarelo você vai pintar a fala de Minas Gerais, de vermelho você vai pintar a fala da Bahia, de verde do Ceará, de laranja Rio Grande do Sul, azul São Paulo e cinza de Rio de Janeiro. Então, Luiz fala: caramba, mano, tá mó temporal aqui. Luiz é de São Paulo. Maria: guri, não falei que ia cair um toró? Guri é do Rio Grande do Sul. Paulo: caraca, meu irmão, tô ficando bolado. Ele é do Rio de Janeiro. Rafaela: uai, isso é bom pra danar. Refresca um cadinho, tá calor demais da conta. Ela é de Minas Gerais. Eu: arriégua, e agora, cambada? A menina que fala, ela é do Ceará. E por fim: oxe, rei, bote o babá com chuva mesmo? Isa é da Bahia. Então você vai pintar conforme eu falei de onde eles eram, certo? Nós acabamos de falar sobre a variação linguística geográfica, mas há outro tipo de variação, que é a variação linguística histórica, lá na página 18. O que seria essa variação? Essa variação está relacionada com as mudanças que se teve na língua com o passar do tempo, na escrita. Então, como exemplo, nós vamos falar da farmácia e farmácia. Farmácia, há muitos anos atrás, ela era com PH. E como se houve uma variação histórica, tirou-se o PH e no lugar do PH colocou-se o F. Então, isso é uma variação linguística histórica, quando se refere às transformações da língua com o passar do tempo. Então, vamos para a página 18 ler um trecho de uma crônica, chamado Antigamente. Antigamente, as moças chamavam-se modemoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. As pessoas, quando corriam antigamente, era para tirar o pai da forca e não caíam de cavalo magro. Algumas jogavam verde para colher maduro e sabiam com quantos paus se faz uma canoa. O que não impedia que, nesse entre mentes, esse ou aquele embarcasse em canoa furada. Encontravam alguém que lhes passava manta e azulava, dando-as de Vila de Ouro. Os mais idosos, depois da janta, faziam um quilo, saindo para tomar a fresca, e também tomavam cautela de não apanhar sereno. Os mais jovens, esses iam de animatógrafo e mais tarde de cinematógrafo. Professora, essa crônica ela é muito complicada, porque tem palavras que a gente não utiliza mais. Vocês perceberam isso?
Então vamos para as perguntas dessa crônica. Letra A. De acordo com o texto, antigamente as pessoas usavam uma expressão para dizer que iam sair para se refrescar. Qual é essa expressão? Procure no texto, certo? E coloque aqui nesse cantinho da letra A. Procure no texto outras palavras antigas e sublinhe-as. O que é sublinhar mesmo? É marcar uma linha embaixo. Muito bem. Letra C. A palavra cinematógrafo corresponde atualmente a qual imagem abaixo? A primeira ou a segunda? Cinematógrafo está mais parecido com o cinema, não é cinematógrafo. Então você vai circular aí que aparece a palavra cinema. Vamos para a página 19, onde temos a questão de número 2. Leia a seguir um exemplo de como um produto seria anunciado nos anos de 1945, ou seja, há muito tempo, não é? Está sem apetite? A causa pode ser um desarranjo das funções digestivas do seu organismo. Vença esse problema tomando diariamente Passe Bem, que possui um sabor agradável e um efeito fortalecedor. Passe Bem limpa o sistema intestinal, purifica o sangue, evitando a sonolência e abrindo apetite. Antiácido e analgésico Passe Bem. Nas melhores farmácias, nos tamanhos grandes e pequenos. Na leitura a gente não percebeu, mas na escrita existem muitas palavras que não se escrevem mais, não é? Vamos para a letra A. Letra A diz o seguinte: você teve dificuldade em ler este anúncio? Comente com seus colegas. Algumas palavras sim, não é? Por exemplo, se a gente lesse justamente com essas mudanças, que ficaria na primeira aqui, vamos procurar uma aqui, funções. Funções a gente não lê, a gente lê funções. Então, algumas palavras nós leríamos com dificuldade, porque eu li como se lê hoje, mas o texto ele tem muitas mudanças, né? Letra B. Observe na forma como algumas palavras eram grafadas no ano de 1945 e escreva como elas são grafadas nos dias atuais. Então, essa atividade aqui você vai fazer de forma individual, como um dever de casa, certo? Onde você tem apetite, funções, efeito, sistema, sonolência, farmácias e agradável. Caso você não saiba como se escrevia essas palavras em 1945, ou anos mais antigos, você vai fazer uma pesquisa dessas palavras e procurar como elas são escritas hoje, ok? Embaixo você tem um pouquinho do conceito da variação linguística histórica que nós já falamos. Na página 20 também é um dever de casa para você fazer sobre esse assunto da variação linguística histórica. Página 20, questão 1, leia os textos a seguir. E aí você tem 2 textos aqui, e aí na letra A pergunta o seguinte: sobre o que trata cada um dos textos acima? Como pode ser uma forma reduzida, você pode colocar a resposta aqui nesse espaço, embaixo da letra A. Letra B. Observe algumas palavras retiradas do texto acima. E aí você vai ler essas palavras que estão no texto que você acabou de ler. E aí pede para que você pinte as palavras que sofreram mudanças em sua escrita com o passar do tempo, certo? Por exemplo, vou te dizer uma. Biscoitos. Biscoitos não se escreve mais assim, se escreve biscoitos. Então, você vai pintar a palavra biscoitos e aí você vai analisar as demais palavrinhas. Letra C. Agora, escreva no caderno cada uma das palavras que você pintou no item B da forma correta como ela é escrita. Então, olha só. Depois de você pintar as palavras que sofreram alterações, certo? Que passaram por mudanças, você vai reescrever essas palavras como elas são escritas hoje. Caso não dê nesse espaço aqui, que certamente não vai dar, você vai colocar em um pedacinho de papel e vai fixar a resposta da letra C, da página 20, na página 20, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje de língua portuguesa. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre a variação linguística geográfica e a variação linguística histórica. E agora é hora de fazer o seu dever de casa. Bons estudos e tchau, tchau!